online já. Vamos lá. Começar em ponto, precisamente. Ok. Fala, Beto! Eita, Beto super fã. Quantos graus aí, Beto, em BH? Aqui tá friozinho também, meu amigo. Obrigado, Beto, pela participação, sempre presente aqui na live. Michele entrou também. Michele é empreendedora, muito interessa esse assunto, né, Michele? E aqui o nosso convidado, Mário Borges, já está entrando aqui. Mário, tem que pedir para acessar, Mário. O Mário aqui, bacana, já está visualizando. Boa. Estou colocando aí. Mandei. Opa! Olha nós aí. Olha, Mário Borgo na área. Você tá bem, meu amigo? Tudo Meu jóia? amigo, é um grande prazer receber você aqui no canal Neurocomunicação. Você não sabe a ansiedade que eu estava de realmente fazer essa live com você. Obrigado, o prazer é todo meu, pode ter certeza disso. A ansiedade é recíproca. Então, sempre tem aquele momento, né, Mário, da gente estar fazendo aqui a recepção. Olha, Suzana Carneiro acabou de entrar, Bruno acabou de entrar, né, Beto também está na área. O pessoal vai chegando às 19 horas e a gente vai dando aquela entrada, falando para o povo que... Bruno Bonella aí da Matiza também acabou de chegar, legal. Opa, prazer, Bruno. Olha, estilo Zaca, não é isso? Estilo Zaca também. Zaca é amigo de faculdade, meu irmão. Nossa. Você é formado em marketing, não é isso, Mário? Não só isso, né? Administração, marketing, gestão de pessoas e planejamento organizacional. Né? E uma larga... Por último veio o coaching, que na verdade na época era uma grande novidade e realmente é um ferramental que ajuda muito a gente a estruturar melhor o pensamento, a condução, né? E isso ajuda muito os empresários. Então, somando tudo isso aí, é o que eu tenho. E uma larga experiência em serviços, né? Especialização em serviços, são aí quase toda a vida dedicada a isso, né, Mário? Cara, foram 34 anos, aí, 35 anos já, trabalhando muito com a área de serviço, atendimento, área comercial, então a gente acaba acumulando um conhecimento. É lógico que a gente está aprendendo todo dia, né? Todo dia o mercado muda e ele ensina algo novo para a gente. Mas a gente acaba aprendendo algumas manhas, alguns macetes. Também aquele namoro com o Senac, né? Eu sou do Sebrae, eu tinha te falado essa história, né? Fui 10 anos gestor do Sebrae, então sou de verdade apaixonada pela causa da micro e pequena empresa. E também namoro com o Senac, e você também é ali um consultor, prestador de serviço, muito mais tempo do que eu no Senac, diga-se de passagem. O Senac entrou na minha carreira logo no início, né, na parte da hotelaria, foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar no Hotel Senac, e aí fiquei alguns anos lá trabalhando na gestão comercial, e depois fui galgar outros espaços fora, né, na Ambev, na indústria farmacêutica, e sempre tinha um contato com o Senac, né? O pessoal do Senac, isso é igual a cachaça, não tem jeito, né? É verdade. E o pessoal do Senac é muito atencioso, todo mundo é muito gentil, muito cortês, é muito legal. A missão é uma missão, de verdade fica sendo uma missão, e a gente acaba ficando especialista na pequena empresa, a gente vê que a linguagem é diferente, a gente vê que o tratamento é diferente. Você acabou de falar agora do coach como um ferramental que ajuda muito ali na implementação das estratégias. E, de verdade, lidar com a pequena empresa tem todo ali também uma estratégias e uma linguagem diferenciada, né, Mário? Que eu imagino que agora a pequena empresa está passando por um momento bastante desafiador. Eu queria logo ouvir a tua opinião, já nesse caminho aí, sobre pequena empresa, varejo. O que é que você pode aí tá falando para a gente desse momento aí? Cara, vamos lá, vamos bater esse papo. Eu acho que a gente tem muita conversa para explorar, que talvez a gente não consiga, né, fazer isso tudo hoje aqui, mas vamos explorar o máximo que a gente puder. Bom, primeiro, eu acho que o momento agora está um momento assim
de desordem total, né? Por que a gente fala de desordem total? Isso é lógico que não se aplica a todo mundo, a gente sabe muito bem que tem empresas extremamente competentes no mercado e que sabem fazer a sua gestão muito bem. Mas essa desordem generalizada, ela tem alguns aspectos que são particulares a quase todos os tipos de empresa e tipos de negócio. Não importa do tamanho, se é pequena, média ou grande empresa. Okay. Né? Até porque hoje a gente vê grandes empresas perdendo algumas oportunidades de mercado ou não conseguindo se organizar melhor, porque, na verdade, a organização de uma empresa ela acontece nos departamentos, acontece lá na ponta. Exato. Né? Você tem estratégia macro, essa estratégia tem que ir lá na ponta e ela tem que voltar. Né? E quando ela vai lá de uma forma não compreensível, não clara, não traduzida, numa linguagem que seja palatável, a ponta não executa e, consequentemente, o retorno não é aquilo que a estratégia espera. Uhum. Então, tem 3 premissas. Primeiro, a baixa capacidade financeira hoje que as empresas estão passando. Né? Haja visto que a economia teve uma mudança grotesca, enorme. É um elemento invisível, intangível, que tangibilizou dentro das empresas uma mudança drástica e radical. Né? Verdade. Um outro fator é a desorientação quanto ao foco do negócio. Com essa mexida que aconteceu no varejo, as pessoas ficaram meio desorientadas. Né? Então, e agora? Eu vou para lá, eu vou para cá, o que eu faço com a minha equipe, o que eu faço com o estoque, o que eu faço com o meu cliente? Quer dizer, o foco ficou meio desorientado. Eu vejo empresas que foram criadas para uma entrega, hoje fazendo uma outra entrega totalmente desconectada daquele papel principal dela, do negócio principal dela. De sobrevivência, né? Decisão de sobrevivência. Exato. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eu vou definitivamente fechar a minha porta. Né? E existem coisas possíveis de serem feitas. E a outra é a queda no índice aí de confiança. As pessoas foram impactadas emocionalmente. Né? Por quê? Elas desacreditaram. Elas perderam a confiança, perderam a segurança, ficaram instáveis, e isso gera todo um desencadeamento nas ações. Né? Se eu, obviamente, não estou muito bem, a tendência é que eu tenha atitudes e iniciativas que talvez não sejam as melhores. Né? Então, essa desconfiança e descrédito com o mercado, com o futuro do mercado, aonde ele vai chegar, acaba abalando as estruturas do meu próprio negócio. Entendi. Voltando a reforçar, isso não é regra geral, isso não vale para todo mundo. Mas é o que a gente está vendo aí no mercado, porque eu hoje entro em pequenos, médios e grandes negócios. Né? Então a gente vê que essa movimentação está acontecendo de alguma forma, de algum modelo. Tu acredita muito que esse tipo de resposta que o empresariado dá a esse tipo de contingência, que hoje nós já deveríamos estar um pouco acostumados com esse mundo turbulento. O nosso organismo, o nosso processo de decisão, as organizações já deveriam estar preparadas para isso. Você acredita que essa cultura de respostas ainda inadequadas a esse tipo de contingência, que agora é o normal, talvez o normal da vida agora é justamente estar preparado para esse tipo de mudança. Isso é reflexo do quê? Da falta de um planejamento, da falta de treinamento. Como é que você avalia isso? Boa pergunta, viu, Mário? Olha só, essa sua colocação é muito pertinente, porque o que acontece com nós empresários, né, e eu posso me colocar como tal, porque eu tenho um negócio, você tem o seu, né, nós somos empresários, nós temos existe uma síndrome, um sintoma do empresário que está relacionado a alguns fatores. Por exemplo, tem a ocorrência, aconteceu um fato. Uhum. Até eu, empresário, perceber que aquele fato ocorreu, e até eu tomar uma iniciativa de reagir, não é nem agir, né? Porque agir seria eu trabalhar com a prevenção e não com a reação. Exatamente, né? Exatamente. Então existem gaps, existem lacunas entre esses elementos muito espaçados, muito grandes, e faz com que a gente perde um time. Você vê, o brasileiro tem uma capacidade gigante, né? Fala-se aí que o brasileiro tem que ser analisado pela NASA, né? É verdade. Nós somos extremamente criativos. Demais. É um povo que realmente consegue pegar um limão e fazer uma laranjada, não é nem limonada, mas
Cara, mas a gente perde um tempo nessa mobilização. E esse tempo é precioso, esse tempo é crucial. Na verdade, a gente deveria dedicar um tempo, quando você fala do planejamento, a gente deveria dedicar o tempo lá antes da ocorrência, bem antes da ocorrência. Que, na verdade, o planejamento não é uma garantia de sucesso para ninguém, a gente sabe muito bem disso. Né? Nós temos, eu participo de um grupo muito importante, muito interessante de profissionais do Instituto Rede Expertise, que, aliás, acredito que alguns deles estejam até nos acompanhando aqui, eu não vi o nome, infelizmente, não consegui acompanhar, mas o grupo Rede Expertise, ele tem a pegada dele é exatamente trabalhar com elementos de prevenção, ou seja, pensar em projetos estruturantes, programas estruturantes para prevenir que a empresa venha a ter algum tipo de percalços, né, maior no seu caminhar. Então, quando a gente junta tudo isso dentro do caldeirão, a falta de um bom planejamento, a falta de um bom treinamento, como você mesmo disse, né? Será que as pessoas treinam as equipes? Será que as empresas se preocupam em investir nesse segmento, nessa ação, nesse elemento que é muito crucial e muito importante? A resposta ainda é muito pouca. Muito pouco as empresas, mesmo as grandes empresas que têm capital e têm condição de investir, ainda investem muito pouco no seu pessoal. É uma pena. A gente, você vê, o tema da nossa... Tem um fator também, não sei se você vai concordar comigo. Tem um fator agora que ele é um fator também que ele vai impactar bastante nesse novo cenário que está chegando aí. Com a liberação do governo para pagar os benefícios, utilizando a Caixa como veículo, e a Caixa basicamente forçou muitos que não estavam no meio digital agora a se cadastrar e a acessar o meio digital. Ou seja, eles tiveram obrigatoriamente que ali acessar e tudo mais. E parece que a sensação... Eu estava lendo uma reportagem da Exame agora, que ela falou justamente isso, que com o acesso desses grupos que não tinham acesso ao digital, eles começaram a perceber que a parte presencial talvez não vá fazer tanto sentido agora. Peraí, tinha um monte de gente que estava fora, começou agora a acessar a Caixa, começou a ver que eu posso baixar um app, eu posso fazer pagamento, eu posso receber pelo app, eu estou falando da classe popular, da classe que estava um pouco fora, né? Isso talvez cause uma revolução, inclusive na mentalidade digital, na mentalidade de acesso, né? Em relação a isso daí, né, Mário? São outras mudanças que já está sinalizando. O que é que eu quero dizer com isso? Já está começando os sinais agora de que grupos que estavam fora desse contexto digital vão acessar, e isso vai trazer mais mudança ainda, porque daqui a pouco nós estamos entrando, que é o processo de atendimento. Você concorda com isso, Mário? Cara, eu concordo plenamente com a sua fala, com o que você está colocando. Hoje, eu e meu sócio, hoje mesmo, na hora do almoço, nós estivemos lá no nosso banco. Fomos lá, porque tinha que assinar um documento, né, um contrato, etc. E tinha que ser, não tinha jeito, né? A gente podia, você fala bem assim, podia mandar assinatura eletrônica. Ok, mas eles não aceitam. Tinha que ter o presencial, paciência. Talvez ainda é um processo a ser melhorado no banco. A gente não vai ter 100% das empresas no online. A gente sabe muito bem disso. O e-commerce não vai ser o líder do mercado, 100%, não é líder, não vai ser 100%. O banco não vai ser 100%, não vai deixar de existir, né? Mas o PicPay está aí mostrando para a gente que a gente pode movimentar muita coisa por ele. Né? O meu próprio banco que eu trabalho, que eu uso, muita coisa mudou e melhorou para a gente, deu agilidade no nosso processo. Porque, na verdade, a tecnologia ela vem com dois propósitos. Um é da velocidade, a outra é controle, né? Garantia, né? Você ter acesso à informação que está armazenada lá de alguma forma para que você possa usá-la em seu próprio benefício. Bom, os outros ganho, o que vier além disso é ganho extra, né? Vamos botar assim. Mas, cara, hoje, mais do que nunca, esse camarada chamado Corona, que a gente não viu a cara dele ainda, eu espero nem ver, né? Espero não passar perto também, Mário. Esse camarada, ele mostrou pra gente a necessidade da gente conhecer cada vez mais esse mundo eclético de tecnologia. Né? Cada vez mais a gente tem investido aqui na Brasil In, a gente tem feito isso direto, investido em tecnologia, plataformas que possam
valorizar e agregar para o nosso cliente entregas mais facilitadas, melhoradas, que o nosso cliente possa ter coisas inovadoras na mão dele, até para treinar o pessoal dele, capacitar a sua equipe, preparar melhor os seus líderes, suas lideranças, fazer um planejamento mais elaborado e acompanhar esse planejamento. Você vê, nós fizemos um planejamento ano passado de uma empresa e a gente acompanha ele todinho, com mais de 40 pessoas envolvidas diretamente no processo decisório, tudo online. Ou seja, graças a Deus que ela veio. Mas tem que ser bem aplicada e bem trabalhada. Não tem jeito. E é interessante. E você falou. Fala, Mário, desculpa, conclua. Desculpa. O pequeno varejo que parece que está distante é engano. É engano. Existem hoje tecnologias voltadas para todos os níveis de negócio, todos os segmentos e todos os portes. Ela deve, cada vez mais, entrar por esse caminho. Né, exatamente. E o cliente, às vezes a gente fala assim, mas o que é que tem a ver? Eu sou da loja de varejo, eu sou da loja de supermercado, eu sou da loja de roupa. O que é que tem a ver a Caixa Econômica com o que eu estou vendendo? Simplesmente uma coisa chamada o seguinte, se o consumidor começou a experimentar uma tecnologia nova, ele transfere isso para todo o resto do serviço. Ele não quer saber. Ele quer saber o seguinte, se a Caixa Econômica consegue fazer isso, por que você também não consegue ser mais ágil nos seus processos? Então, acaba que hoje a questão se mistura tanto, né? Os serviços estão tão englobados, tão misturados, que se eu experimento uma tecnologia nova no serviço A, eu quero o mesmo padrão para o serviço B. Então, por que você não transfere, né? E aí isso muda completamente aí as nossas entregas. E isso é a percepção, né, Mário? Essa percepção, e de novo vou voltar para o planejamento, eu acabei de terminar um planejamento estratégico agora, e o planejamento estratégico, é claro que ele continua com aquelas bases tradicionais, só que agora, curto prazo, e obviamente com uma leitura um pouco mais crítica de todas essas pontas aí. A gente percebe claramente que a empresa que pensa estrategicamente, a empresa que desenha o seu cenário, ela tem melhores decisões. A empresa que está ainda, e aí é a presença de um terceiro conduzindo isso. Não quero dizer que santo de casa não faz milagre, pelo contrário, a gente sabe que faz, mas normalmente um terceiro, quando vem conduzir, abre aquele nível de percepção e de visão do que está acontecendo. E aí a gente consegue conectar que isso vai nos impactar. Por exemplo, quero te fazer uma pergunta, já tem umas perguntas aqui, de Luiz Cláudio, por exemplo, aqui. E aí ele foi uma coisa muito básica. Peraí, mas primeiro para eu entender a tecnologia, Mário, ele fala assim, qual é a diferença de coisas básicas no atendimento, como diferença entre tratamento e atendimento? Tem gente que confunde isso ainda. Entendeu? Quer dizer, peraí, eu estou acoplando tecnologia, eu tenho um app, não sei o quê, mas a minha equipe ela não consegue diferenciar tratamento de atendimento. Faz sentido isso, Mário? Tem diferença? Faz total sentido, total sentido. Olha, eu queria só agradecer a presença da Simônica aqui. Nossa, quanto tempo que eu não falo com a minha prima. Olha que legal. Ô, Simônica, seja bem-vinda. A live serve para unir, hein? Unir a família, tá vendo? Vamos lá. Olha só. Vamos lá na pergunta do Luiz Cláudio, né? Luiz Cláudio, Luiz Cláudio pergunta, qual a diferença entre tratamento e atendimento? Se eu pudesse responder de forma bem clara, bem objetiva, bem direta, a forma. A forma. Então vamos lá, vamos tentar traduzir. Os dois acolhem, atendimento e tratamento, os dois acolhem, mas somente um personaliza, que é o atendimento. Então vamos lá, deixa eu tentar ilustrar para você. Bacana. Vamos lá. Se você está doente, se você estiver doente, eu vou lá, te acolho, né? Te ofereço um remédio, um medicamento, e você fica bom. O que eu fiz? Eu te tratei. Beleza. Ok. Agora, se você fica doente, eu vou lá, te acolho, interajo com você, me preocupo com você, cuido dos detalhes, me preocupo que você tenha a melhor passe da melhor forma possível para minimizar o efeito colateral que você está tendo, que você está sentindo, né? E lá no final eu te dou o remédio. Eu te tratei, mas eu também fiz o quê? Eu fiz um acolhimento. Eu fiz, na verdade, um serviço para você.
eu agreguei. Aí entra aquela questão da agregação de valor, né? O que é agregação de valor? Boa. Né? Quando a gente fala, poxa, o que é agregar valor para o outro? É você, tecnicamente, você fazer o extra. Né? Se eu pegar o ordinário, a diferença entre o ordinário e o extraordinário é só o prefixo. O extra é que faz toda a diferença no processo. Quer dizer, é eu entregar além daquilo que a pessoa espera, é ir além da expectativa da pessoa. É aquilo que a gente fala do encantamento. Né? Por que a gente se encanta por alguém ou por alguma coisa? É porque veio a muito mais do que eu esperava receber. Então, quando a gente fala entre tratamento e atendimento, todos dois acolhem, mas um só é que consegue dar essa personalização e esse carinho. Então tu concorda que talvez eu possa, na minha empresa, no meu ponto de venda, na minha organização, eu possa fazer tratamento sem atendimento? Ou posso ter um atendimento sem tratamento? Essas coisas podem também não acontecer juntas? Pode. Eu chego na loja e falo bem assim, escuta, eu estou procurando uma caneta. Tá bom, toma. O que ele fez? Ele tratou uma situação que eu precisava. Né? Agora, eu estou precisando de uma caneta. Legal. Tem alguma cor especial que o senhor gostaria? É para algum trabalho muito diferenciado? Olha, nós temos a cor preta, vermelha, azul, branca, amarela, verde. Né? Para que exatamente o senhor vai usar esse trabalho? Né? Ou seja, quando eu me envolvo, aí que entra a questão do engajamento. Quando eu me envolvo no processo, e principalmente o processo comercial, né? Precisa de envolvimento, precisa de calor humano, né? Daí a diferença entre o tratamento da máquina, né? O atendimento da máquina e o atendimento do ser humano. A diferença está aí no emocional, né? Que a percepção é formatada por 5 elementos, né? Audição, tato, visão. Exato. Os 5 sentidos. Exatamente, são 5 sentidos que formatam a percepção. E as mulheres têm uma desgraça do sexto sentido. O sexto sentido funciona, o não funciona. Isso é muito bom. Então, olha só, quando a gente bota a emoção, quando a gente bota os 5 sentidos em jogo no processo, muda completamente todas as questões. Isso é atendimento. O atendimento trabalha com os 5 elementos. Né? Eu busco envolver e engajar as pessoas pelos elementos que mexem com a emoção em nós. Ou seja, proporcionar uma experiência. A experiência nada mais é positiva ou negativa, é experiência, é igual resultado, né? Resultado positivo ou negativo é resultado, não importa. A questão é, nós não saímos de casa para terem sucesso, nós saímos de casa para sermos bem atendidos, muito bem acolhidos, as pessoas falarem palavras que a gente gosta de ouvir, prazerosas, e que a nossa reação seja também em linha com aquilo que a pessoa está nos dizendo, está nos falando. Quando alguém vai me vender uma caneta, não simplesmente entregar a caixinha, mas tem todo um processo de engajamento, de envolvimento com a minha necessidade do porquê que eu quero a caneta, muda completamente o cenário. E talvez eu compre uma caneta até muito mais cara do que aquela que eu saí propenso a comprar. Eu achei interessante a pergunta do Luiz, porque é uma pergunta básica, mas vamos parar para pensar. Atendimento está aí todo dia. Se a gente for puxar bibliografia e livro de atendimento e informação, vem aí milhares aí no Google de livros espetaculares de atendimento. Agora, se eu te perguntar, de verdade, ou se eu perguntar aí para a nossa audiência, agora, pode até colocar aí na audiência, existe alguma empresa hoje que te encanta? Existe uma empresa hoje que supera as tuas expectativas? Existe uma empresa que de verdade te acolhe emocionalmente e você sai lá com o famoso uau? Quantas a gente pode contar no dedo hoje, Mário? E a gente vem falando de treinamento há quanto tempo? Há quanto tempo o empresário sabe que isso daí parece que é orgânico, é óbvio, né? Assim como vender, quando eu abro a minha empresa, os pilares da finança e da venda é automático, é orgânico. Parece que o pilar do atendimento deveria ser orgânico, mas não é. E aí vem aquela... Então, olha o campo de oportunidade que nós temos aí. Hoje alguma empresa te encanta, Mário? Hoje tem alguma empresa que diz assim, uau, você super... Claro, fora as suas que você dá consultoria, né? E as minhas também. Com certeza. Brincadeira, tô brincando. A hashtag o algo mais
Atingir essa hashtag aí, o algo mais, ela é um desafio diário. Mas assim, eu tenho na minha cabeça algumas marcas que me agradam muito. Existem dois fatores. Eu posso falar o nome de algumas marcas. Por exemplo, se eu começar a pensar em moto, que eu gosto, né? Eu tenho uma empresa chamada Giromoto, que eu gosto muito do serviço dela. Gosto muito do atendimento dela. Disque-Pan é outra marca muito forte para mim, na minha cabeça. Casa do Torresmo, olha que legal. Opa! Coco Bambu. Minhas filhas aqui são alucinadas pelo Coco Bambu. Flor e Companhia, outra. Matiza, Maed, Material Elétrico e Construção, são empresas que me vêm à cabeça quando eu penso em serviço e atendimento. Agora tem um fator importante aí. Uma empresa, ela não é feita de parede. Ela é feita de gente. A parede é um mero ambiente. É mesa, cadeira, teto, iluminação. Isso faz parte do ambiente. Mas o que diferencia e o que encanta a gente, naquele algo mais, né, que nós desejamos, é a ambiência. É o fator humano envolvido, é o calor. É a energia. Quando a gente entra no ambiente, você sente que você não é mais um, que você é especial. É como se aquela empresa fosse criada, ela foi criada, obviamente, para atender lá 5.000 pessoas, mas na verdade toda ela está montada esperando de porta aberta para atender só você. Você é a peça principal do processo. Cara, quando essa energia está no ar, ela é matadora. Por quê? Porque não tem como eu escapar. Eu, como cliente, quando eu entro num ambiente energizado, um ambiente positivo, um ambiente onde as pessoas estão encantadas com a sua presença, cara, olha que doideira. Xará, a pessoa sai da casa dela ou do trabalho dela, põe um carro, um ônibus, uma condução qualquer, Uber, seja lá o que for, vai, atravessa a cidade, a gente chama em vendas, né, de atravessar a ponte. O cara atravessa a ponte, vai do outro lado da cidade, entre todas as portas ele escolhe uma para entrar. E aí, quando esse cara entra lá, esse cara tem que ser carregado no colo e beijado na boca, bicho. Não tem jeito. Não. Aí o cara chega lá, as pessoas estão de cara feia, estão zangadas, brigou em casa, traz o problema para dentro do serviço, o chefe chega zangado. O que esse cara veio fazer aqui, me perturbar? O que esse cara saiu lá da casa dele e veio aqui para me perturbar? O quê, rapaz? Eu vou escrever um livro ainda, Xará, chamado O Problema é o Cliente. Olha, o Flávio Josino, que está aí, ele tem uma empresa maravilhosa com a esposa, chamada Mary John. E a Mary John, ela tem uma filosofia de trabalhar com alegria, com a felicidade, né? Ela faz do balão uma felicidade. Olha que coisa bacana essa sacada, né? Para poucas pessoas, balão não é nada, né? Na mão de quem sabe, balão vira felicidade, desde a hora do nascimento, né? Impressionante. Ele fez uma pergunta assim, não, está escrito aqui. O grande desafio é fazer com que a sua equipe siga essa filosofia. Isso. Siga essa filosofia. Isso. E aí eu vou colocar o dedo, mas eu vou te passar a bola. Cadê a liderança? Xará? Cadê a liderança? Olha só. Quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, garoto pequeno lá em Barbacena, né? A minha avó fazia tricô na sala e o novelo de lã ficava rodando na sala, no chão. Ela puxava a linha, ele rodava, rodava, e eu ficava desde criança. Eu vi aquilo. A minha avó viveu 20 anos dentro da minha casa, tive a oportunidade de ter o prazer de prazer. Então, assim, pois é. E aí, sabe o que eu aprendi com aquele novelo de linha? Que todas as vezes que a gente entra numa empresa e alguém apresenta um problema, a primeira coisa que eu faço é apanhar a ponta do novelo da linha. E eu começo a puxar esse novelo. Quem trabalhou comigo sabe dessa história. E todas as vezes eu puxo esse novelo, eu puxo. Quando eu chego no final dele, a outra ponta está na mão, sabe de quem? Do gestor. Está na mão do dono, está na mão do diretor, está na mão do presidente, está na mão do gerente, está na mão do coordenador, não importa o título que o caboclo tenha. Eu sei que ele tem uma hierarquia, ele tem uma patente, e
todas as vezes, o problema está do outro lado da ponta da linha, na mão daquele camarada. O que eu quero dizer para você é o seguinte, quando alguém chega para mim e fala assim, Mário, olha lá, o cara está remando contra. E eu vou lá conversar com o cara e pergunto para ele, escuta, por que você está remando contra? Está todo mundo indo para lá e você está indo para cá. Sabe qual é a maioria das vezes, sabe qual é a resposta que eu escuto? Ué, mas era para remar para lá? Ou seja, meu amigo, as equipes são convocadas para dentro da nossa empresa pelos líderes. As equipes são contratadas para dentro das nossas empresas pelos líderes. As equipes são treinadas ou não dentro das nossas empresas pelos líderes. Então a pergunta é, aonde estão as lideranças? Sabe por quê? Porque, lamentavelmente, as empresas são frágeis em liderança. Muito frágeis em liderança. E a gente quando entra, eu, Juliano, meu sócio, quando a gente entra numa empresa e o cara vem com historinha que o meu financeiro está ruim, que a minha logística não está bacana, que o meu pessoal não tá seguindo a diretriz e a doutrina. Ué, onde você está? O que você está fazendo? Reclamando? Sentadinho lá, dizendo que fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo? Ou está fazendo algo que possa mudar esse cenário? O Abílio Diniz agora deu uma entrevista recentemente e ele falou que agora é a era dos líderes. É a era dos líderes se levantarem. Você, Mário, sabe melhor do que eu que processo hoje é básico. Qualidade já virou básico em 1992, quando a economia foi aberta, que nós trocamos todas as nossas carroças dos carros por carros modernos, entrou os conceitos de qualidade, entraram todos os conceitos de processo, qualidade passou a ser pré-requisito desde aquela época, financeiro é pré-requisito, processo é pré-requisito, e o Abílio Diniz agora diz, é hora dos líderes se levantarem. Será que a gente tem carência de líder nesse país de cima a baixo? Eu não quero politizar, nem quero entrar em política aqui, que não é nosso papo, porém, falta líder, não falta, Mário? Falta uma preparação, falta mentalidade de líder. Falta mentalidade de dono, cabeça de dono. Então, assim, a gente tem muita gente no operacional e pouco no estratégico. Quando a gente chega dentro de um supermercado, aconteceu no Rio de Janeiro. Fiz um trabalho para a Coca-Cola com 120 empresas e uma das empresas que eu entrei no Rio de Janeiro, cheguei lá, o dono de uma pequena rede de supermercados, 5 supermercados, muito bem posicionados no interior do Rio de Janeiro, dentro daqueles bairros extremamente gigantes, o cara botando latinha na prateleira. Ganhava latinha no chão e botava na prateleira. E aí eu cheguei atrás dele, tô lá, ele já me conhecia, eu cheguei, aí tô esperando, ele acabar de botar a latinha, quando ele me viu, Mário, tudo bem? Eu falei, tudo jóia aí, como é que estão as coisas? Não, terminando de botar a latinha aqui, porque tem que abastecer, o supermercado tem que ficar abastecido. Eu falei, eu concordo com você, seu supermercado, se o seu produto não tiver na prateleira, não vende. No estoque é que ele não vai vender. Agora, vem aqui comigo rapidinho, aí eu levei ele lá fora no estacionamento, eu tinha acabado de parar o carro. Cheguei lá fora e falei bem assim, aqueles 2 caras sentados lá debaixo da árvore fumando, são seus funcionários? Aí ele ficou mudo. Aí eu virei para ele, bati no ombro dele e falei bem assim, querido, continua botando latinha, continua indo lá no estoque, carregando e botando latinha na prateleira, sabe por quê? Porque no final do mês, eu quero ser igual aqueles 2 camaradas lá, no final do mês eu quero receber o meu, e que se lasque você, se você tem que pagar imposto, se você tem que pagar funcionário, comprar mercadoria, pagar boleto, isso é problema teu, eu quero receber o meu no final do mês. Aí ele ficou olhando para mim e falou assim, e depois você vem dizer para mim que você não tem tempo para estar no estratégico. É verdade, você nunca vai ter. Sabe por quê? Você está trabalhando para o outro receber o salário. Exatamente. Fala, Mário. As lideranças hoje, se eu pudesse botar um número, é um número meu, é o número que eu tenho na minha cabeça. 80% dos líderes hoje estão no operacional. 80%. E esses líderes que estão no operacional, se for dividir o tempo deles, de um dia de trabalho, eu vou dizer para vocês que 3/3 do dia de trabalho dele está no operacional. E muito pouco no estratégico. Cultura do controle. Brasileiro empresariado brasileiro tem... E aí eu falando também um pouco das empresas, quando a gente entra,
a gente vê que parece que existe uma desconfiança do funcionário. O empresário parece que desconfia do funcionário. Como eu posso prestar um serviço de excelência, energizado, que supere, que acolha um cliente, se isso tem que vir de dentro para fora? E se tem que vir de dentro para fora, o empresário primeiro tem que priorizar o funcionário. Depois, porque se ele prioriza o funcionário, isso organicamente ele vai, né, essa onda ela vai para fora. Como isso, então, quer dizer, essa falta é uma falta de visão e ainda de uma cultura de controle, né? Parece que o empresário brasileiro quer controlar tudo. Você vê, eu não sei se ainda, vou dar um número aqui do meu último especialização, ainda quando o Antônio Hermínio de Moraes estava vivo, mas eu me lembro muito bem, as empresas brasileiras não têm cultura de abrir as suas ações na Bolsa, porque os empresários querem ter o controle. Sim, e aí você tem uma economia ali, né, local, diferente de outras economias como a americana, né? Quer dizer, o controle é algo que impede, né, Mário, essa percepção. Vamos voltar um pouquinho agora, vamos trabalhar essa palavra percepção, né? Impede que você possa visualizar esse atendimento, né? Então, nós carregamos uma história muito pesada em termos de empresariado, do coronelismo. Coronelismo. Isso, obrigado. Embolou a língua aqui, mas saiu. Vamos lá. O que é isso? O que é o coronel, né? É o cara que ele precisa de controle total. Tudo tem que ter a bênção dele, né? Ele tem que dizer, ó, pode, não pode, acabou, ponto final. Tem um consultor famoso, que eu estou escapando o nome dele aqui, eu gostaria até de citar o nome dele, mas ele fala muito do capataz, né? Ele relaciona, né, o empresário com o modelo capataz, o modelo do chicote, o modelo da cobrança, o modelo, e nada em troca. Quer dizer, ele não se preocupa em desenvolver, né? Desenvolver é tirar do embrulho, né? Desenvolver as pessoas para que as pessoas possam crescer. E se elas crescem dentro do seu negócio cresce junto com eles. E não, pelo contrário, ele prefere ter um funcionário medíocre, né, mediano, que não entrega nada, que não cumpre o papel dele, e para ir no final do mês ele fica reclamando que a folha de pagamento dele está alta. Caramba, vai ser sempre assim. Exatamente. Né? Então, a meritocracia não existe, não tem reconhecimento, valorização, então a percepção sobre o controle, existe um ranço muito grande sobre o controle ainda dentro das empresas, né? A necessidade de tal controle, e para algumas empresas não tem controle nenhum. Zero. Contrassenso total. Né? Aí também você não consegue pensar. E aí, aí eu quero então passar para um outro assunto, que é uma outra pergunta aqui. Eu vou aproveitar essa pergunta até para mas tem um livro fácil. Não. Nada, vamos te aproveitar até o último, não, negativo. A gente já sabe que vai dar uma sequência. A minha equipe já está dizendo aqui que falta pouco tempo. Eu não cheguei na segunda pergunta do roteiro. Não cheguei na segunda pergunta do roteiro. Então, mas nós vamos fazer uma sequência de live e depois a gente vai colocando. Mas tem um livro famoso, um clássico famoso, que é A Hora da Verdade, do Jan Carlson, né? A Hora da Verdade. O que é a hora da verdade? Olha, a pergunta foi essa e ele... Né, como é que você consegue identificar, por exemplo, né, qual é o momento da hora da verdade? Onde é que ela surge, a hora da verdade? E aí, de novo, vem aquela... Você pode ampliar essa visão para a gente da percepção, onde começa o atendimento e onde termina esse atendimento. Legal. Olha só, a hora da verdade é um grande desafio para todos os negócios, para todos os modelos de negócio, não importa que negócio, que tamanho. O que é a hora da verdade? Se a gente pudesse desenhar, seria todas as vezes que um cliente tem contato direto ou indireto com a sua organização. Aquilo ali é chamado de momento da verdade, né? A hora que ele checa se aquilo que ele está ouvindo ou está vendo, se é real, se é verdadeiro, se atende à expectativa e necessidade dele. Então, e aí por que é o grande desafio? Porque eu posso estar sendo muito bom, efetivamente muito bom, para um cliente, pela percepção dele, pelo olhar dele. Mas eu, ao repetir aquele mesmo modelo para um outro cliente, ele olha para mim e fala assim, esse cara não está entendendo. Né? O que é isso? O que
esse cara está me trazendo, percebe? Por quê? Porque a percepção, obviamente, é diferente de cada pessoa, a expectativa é diferente de cada pessoa e a necessidade é diferente para cada pessoa. Então, quando eu crio um padrão de atendimento, e isso é um debate, isso é um debate que gera entre outros debates. Quando eu crio um padrão, padrão parte do princípio de que é uma repetição. Repetição. Né? Isso. Então, quando eu padronizo, eu vou repetir aquele modelo. Será que vai servir para todo mundo? Será que quando uma aluna minha lá da FGV virou para mim e falou assim, professor, ontem eu quebrei a cara com o que o senhor falou, eu falei, minha nossa senhora, o que eu falei? Ela falou, não, eu atendi uma moça, ela saiu super feliz. Eu fiz a mesma coisa com o rapaz, ele saiu muito comigo. Olha o seu padrão aí, olha o que seu padrão está me dando. Eu não disse para você fazer a mesma coisa com as pessoas, eu disse para você atender bem. Então, atender bem é ir na pessoalidade, é ir na particularidade, é ir naquilo que realmente interessa ao cliente, aquilo que para ele é relevante, mas não para o outro. E aí, quando eu jogo com essa percepção, essa sagacidade de perceber o que é importante para você e que talvez não seja importante para mim e vice-versa, a gente tem sucesso, a gente acerta mais vezes. Mas quando eu tenho esse negócio muito afinado, bicho, eu fecho os olhos e repito o padrão para todo mundo. Ontem eu fiz um pequeno vídeo dizendo justamente isso. Serviço é algo consumido instantaneamente, na hora que eu presto, eu consumo. Aí está a arte do serviço, né? Aí está a arte de você realmente lidar com pessoas. E aí nós podemos puxar claramente, né, Mário, o conceito de humanização. Um conceito que ainda está entrando muito devagar nas empresas, está entrando de maneira equivocada, porque as pessoas acham que humanizar é achar graça para o cliente, é ser simpático com o cliente. Explica para a gente aí o conceito de humanização. É novo ainda, quer dizer, ou é impressão minha? Porque nas empresas que eu chego, ainda não há um entendimento de como é que eu trago essas características humanas para agregar a minha marca e ao meu negócio. Boa. Quer dizer, você acabou de responder a pergunta. Traga características humanas para dentro do teu negócio. Perfeito. Por quê? Porque quando eu não humanizo, o humanismo vem do humano, né? Vem do ser humano. Né? E é por isso que tem essa questão toda que a gente discute muito sobre a inteligência artificial, sobre modelos que estão aí. E eu volto te atendendo no WhatsApp. O tempo todo, Instagram, WhatsApp, blá, 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 ou seja, legal. Gente, isso é tecnologia para ajudar, para auxiliar no processo, mas não para substituir. Aí você fala bem assim, Mário, você está de brincadeira. Lá na minha empresa, botaram uma máquina, 11 foram mandados embora. Né? Mas a pergunta é, o que a empresa fez, ou o que o profissional buscou para ele, em termos de preparação, para que ele não fosse dispensado e se tornasse indispensável para aquela empresa? Não. Ele sentou lá e falou assim, agora a máquina vai fazer, não precisa mais de mim. É verdade, é isso mesmo. Vai buscar novas tecnologias, vai conhecer coisas novas. Mas voltando à questão da humanização, né? Vamos lá. Quando a máquina interage com a gente, ela simplesmente reage. Reage ao quê? A padrões. Se eu responder sim para ela, ela vai, entendi. E ela me dá uma resposta. Se eu disser não, ela entendi. Ela vai me dar outra resposta, que está padronizada dentro do mindset da máquina. Né? Só que ela não vê a minha expressão facial, ela não vê a minha angústia, né? A minha expectativa por aquela pizza que eu estou desejando rápido. Perfeito, ela não vê a minha velocidade, a minha necessidade, né? E você vê isso no andar da pessoa, você saca isso no falar da pessoa, né? O modelo, como ela caminha, e aí eu tenho que adequar o meu modelo ao dela para poder fazer o quê? Ganhar proximidade com ela e interagir melhor com ela, porque se o cara é muito veloz, se ele é pragmático e eu sou um outro modelo, acabou, eu não vou conseguir interagir rapidamente com esse camarada, ou talvez nem vá ter interação. Então, quando a gente fala dessa humanização, a gente precisa pensar no modelo. Como que eu posso humanizar, né, dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? E se eu pudesse citar aqui para você algumas
algumas questões que eu vejo que são importantes. Uma delas seria, aposte nas pessoas. Aposte nelas. Coloque suas fichas lá nas pessoas. Esteja junto com elas. Sai do escritório, do ar-condicionado, do cafezinho, vá lá para o chão da fábrica, né? É o famoso jargão, vá para o chão da fábrica, que é lá que acontecem as coisas. Ponto de venda. Bota um bigo no balcão, né? Chega junto, participe mais dos problemas das pessoas e da sua empresa, porque não fique você querendo achar que bacana é aquele cara que deixa os problemas fora da empresa. Bicho, o problema está aqui. Eu não tenho como arrancar minha cabeça, botar lá na calçada e falar, de tarde eu passo aí e te pego. Eles vão. Ainda tem gente que fala assim, né? Deixa o problema em casa, né? Vai e deixa o problema em casa, né? Mas como vai deixar o problema em casa, rapaz? Cara, se ele tem um problema, esse problema fatalmente vai afetar de alguma forma lá no trabalho. Isso não tem como fugir. Então, é muito mais fácil quando eu chego perto desse cara, entendo qual é o problema dele e tento de alguma forma melhorar ou mitigar essa situação, do que me afastar dele. Vou te contar um exemplo. A pessoa está até aqui na live, eu não vou citar o nome. Mas eu estou fazendo mentoria para essa empresa para treinar os vendedores em comunicação e, enfim, ampliar aí o processo de comunicação e interatividade com o cliente. E lá nessa empresa tem uma vendedora que ela é fantástica, a vendedora. E ela estava começando a cair de produção. Investigando um pouquinho, fazendo a mentoria, o problema era com a filha, né, e o problema vinha de casa e estava afetando uma jovem que estava afetando terrivelmente a vida dela e, obviamente, isso está dando consequência. A empresária virou para mim e falou assim, você faz uma mentoria para a filha dela? Porque eu também sou especialista em Talent Coaching, né, e mentoria para jovens. Falei, faço. Começamos a fazer, a empresária pagou. Olha só, a empresária pagou, além de estar pagando a mentoria para os funcionários, ela pagou a mentoria para a filha da sua melhor vendedora, para que a sua melhor vendedora pudesse ter tranquilidade e pudesse entender como lidar com o jovem. Resultado, semana passada, não foi, Jordana? Eu vou até virar aqui para minha assistente de design. Essa vendedora ganhou de novo aquela garrafa de Chandon que ela sempre premia, né? Um belo prêmio, né, as metas e tudo mais. Quer dizer, é além, né, ela vai além, ela foi além. Isso é humanização, não quer dizer, é olhar... Aí eu estou falando da humanização, primeiro, do colaborador. É aquilo que eu falo. Cuide dos seus colaboradores, que eles vão né, trabalhar o acolhimento, né, Mário? Xará, ela deu um tratamento ou ela deu um atendimento para essa pessoa? Nossa, ela deu tratamento. Percebe a diferença entre tratar a situação, porque ela podia simplesmente chegar para essa profissional e virar e falar bem assim, olha, você sempre foi a minha melhor profissional, sempre bateu todas as metas, mas ultimamente você não tá legal, e você precisa dar um jeito e melhorar esse resultado. Sabe o que ia acontecer? Ia acabar de jogar a pá de cal, né, para eliminar completamente a possibilidade de melhoria. A partir do momento que ela viu que estava preocupado com ela e com a filha dela, cara, acabou. Quer dizer, deu a ela uma ambiência de segurança, de confiança, de credibilidade, e ela passa a produzir melhor. Exatamente. Dê dignidade para as pessoas. Eu tenho uma história que fala sobre isso, mas é uma história comprida. Agora não vai dar. Deixa eu ver o meu tempo. Qual é o meu tempo? 40 minutos. Nós temos 40 minutos. Eu tenho mais uma pergunta, que dessa vez eu falei para a minha equipe aqui, porque toda vez que eu estou fazendo live, aí eu não consigo pedir as palavras finais. Né? Se bem que as tuas palavras finais já tem uma promessa de continuidade, fazer uma continuidade dessa segunda live. Podemos? Vamos tentar. Vamos. Tem uma pergunta que é o seguinte aqui. É justamente sobre essa questão da experiência, que eu vou selecionar ela aqui. Como, Mário? Como é que o empresário da pequena, da média, o empresário que está passando por esse impacto, pouco recurso, como você falou, certo? Hoje os recursos realmente eles estão escassos, muitas pessoas demitidas, isso inclusive, essa demissão causa uma própria condição de resposta dessas empresas aos seus clientes. Como essa empresa pode criar uma experiência? Que dica que você daria para essa empresa criar uma experiência hoje com os seus clientes
que possa aí fazer diferença. Bacana, legal. Olha só, experiência passa pela questão da vivência, né? De você experimentar algo, de você viver algo, né? E todas as vezes que a gente vive, como que eu posso dizer? Quando a gente está num processo, estamos passando por um processo de aprendizagem, o nível mais alto do processo de aprendizagem é a experiência, é botar a mão na massa, é viver aquilo que está sendo dito, está sendo pregado, está sendo lido, seja lá o que for, né? Ou seja, tudo isso que nós estamos falando aqui só tem valor quando a pessoa literalmente for botar na prática e experimentar, viver daquilo ali. Então, isso a gente parte do pressuposto que precisa de iniciativas. A gente precisa de que a pessoa tenha ação, bote a mão na massa, faça as coisas acontecerem. E muitos empresários, eu ouço dizer, com muita frequência, vira para mim e fala assim, eu não tenho dinheiro. Como é que eu faço como é que eu ofereço boas experiências sem ter dinheiro? Né? Bacana, legal, parece até que é uma coisa impossível. Né? Uma delas nós já falamos. Né? Dê atenção às pessoas. Sim. Que pessoas? Aquelas que estão mais perto de você. Aquelas que tomam conta do seu negócio todos os dias, seus funcionários. Aquelas que gerenciam a tua empresa quando você não está dentro dela. Quando você está na sua casa almoçando, alguém está tomando conta do teu negócio. Então, assim, faça com que essas pessoas sejam as melhores possíveis. Começa pelo processo seletivo, selecione bem as pessoas que vão estar no barco com você, para que você possa dormir em paz, sossegado e tranquilo, sabendo que as pessoas que estão lá são exatamente a tua cópia, a tua xerox. Aí entra por um outro detalhe que chama-se NUC. NUC é Norte Único Compartilhado. Sabe o que é Norte Único Compartilhado? As pessoas precisam saber para onde elas vão. Que direção você quer que eu leve o teu barco? E aí a gente vai içar as velas e vamos pegar os remos e vamos fazer o barco chegar naquele lugar que você deseja. Só que quando não compartilho, as pessoas remam para o lado errado. E não é porque ela está fazendo para sacanear, para te quebrar, para te prejudicar, não. É porque elas não têm o norte. O norte não está claro. Aí a gente fala de missão, visão, valores, bandeiras, premissas, diretrizes, não importa o nome que você dê, mas defina, acenda uma luz lá no fim do túnel para que as pessoas saibam que é para lá que a gente tem que ir. Você falou agora, eu me lembrei, você estava falando ainda há pouco da pessoa que a tecnologia está chegando e as pessoas estão vendo a tecnologia chegar. Sim. E tem uma padaria aqui, você tem algumas coisas que você vai todo dia, né? A padaria do canto da tua casa, a farmácia, o supermercado. Você vai 365 dias por ano. O atendente não sabe o seu nome. O atendente não sabe quem você é. Então você já me jogou para a próxima coisa que eu ia falar. Olha só. Aposte nos relacionamentos, na aproximação, no conhecer as pessoas, os clientes. A pergunta é, quanto realmente nós conhecemos dos nossos clientes? Eu não estou falando do nome, eu não estou falando que eu sei que o seu Zé mora aqui na casa da esquina, não estou falando nada disso. Já desse, o empresário virou para mim e falou assim, eu conheço todos os meus clientes. Quando eu perguntei para ele, né, o quanto ele conhecia, eu falei, eu conheço todos os meus clientes, eu estou aqui há 47 anos, mano. Eu falei, nossa, que bacana. Bom. Então, há 47 anos que o bairro é o mesmo, ele não cresceu, não tem gente nova morando no bairro, não tem ninguém que morreu no bairro, né, ninguém mudou de endereço, nenhum outro comércio foi criado, concorrente dele, né? Ou seja, o bairro tem 47 anos que está estático exatamente do jeito que ele imagina. Aí o cara começa a cair na real, né? E fala, realmente, eu falo, você conhece aquele cara que está lá na varanda? Não, não conheço. Você sabe onde ele trabalha? Você sabe o que ele faz? Sabe quantos filhos ele tem? Sabe quanto ele ganha? Quantos carros ele tem na garagem? Antigamente quantas televisões, quantas geladeiras. Sim. Agora é outra coisa. Quantos celulares o cara tem, quantos computadores. Cara, outra coisa, apostar na inovação.
traga gente nova, traga pensamentos novos, traga novos modelos, sai da mesmice, mesmice mata, mesmice elimina todas as possibilidades. Né? Outra coisa, apostar no dinamismo, na velocidade, na rapidez, no senso de urgência. Não deixe para depois, não deixe o seu cliente na fila, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que nós abominamos, é fila. Ninguém gosta de ficar na fila. Fila é sinônimo de eu estou perdendo tempo, o que eu estou fazendo aqui. Eu vou tirar dinheiro do meu bolso para botar no bolso desse cara e ele me deixa esperando. Não tem lógica, cara. Então, assim, preciso dar velocidade. Tratar as situações como se fosse uma emergência. E elas são. E aí você fala justamente o olhar de você estudar o que você faz, estudar o atendimento, entender, compreender, olhar, né? Eu preciso ser observador, mas um observador que veja os pontos, né? Exato, que ágil, né? Né? Eu não posso, aquilo que você falou daquele exemplo, eu não posso ser um repositor. Né? Eu tenho que me afastar para ser um observador. Com os dados que eu vou colher, eu vou agir. Não é isso que a gente faz nas empresas, Mário? Mário? Não é legal quando a gente está no avião, a gente olha o bairro e vê a dimensão do bairro, e vê as ruas, e começa a compreender. Das ruas, e ter uma ideia do todo. É isso que o empresário precisa fazer. Ele tem que sair da caixa dele e ampliar o horizonte, ampliar o olhar de cima, ampliar a visada, porque senão ele fica limitado, ele não enxerga nem o palmo da frente do nariz dele. Né? E depois fica a reclamação da perda de cliente, do fluxo de caixa, de não ter o recurso. Agora é preciso ter esse olhar que nós estamos conversando aqui, enfim. Fala. Mas aí ele tem uma justificativa para isso que você acabou de falar. O problema é o governo. O problema é o presidente. O problema, sabe qual é? O concorrente abriu uma loja igual a minha, vendendo a mesma coisa na esquina. Né? O problema é o meu fornecedor, o problema é o meu funcionário, o problema é o meu cliente. O cara vem aqui dentro reclamar na minha loja, você acredita? Cara, então olha só, existe uma transferência de culpa para o outro que é para justificar a minha incapacidade, a minha incompetência em fazer gestão. Então, quando eu comecei a minha carreira, né, administração, marketing, é porque eu tenho um tesão muito grande por dois assuntos, gente e gestão, e os dois se complementam. E quem faz gestão é gente. A gestão por si só não existe se não tiver pessoas envolvidas. Então, o que acontece? Quando esses dois elementos se unem e se fundem, cara, é imbatível. É por isso que existem empresas diferenciadas. Sim. É por isso que eu arrisquei botar o nome de algumas aqui para você. Sim. E eu tenho certeza que eu estou sendo injusto com outras. Por exemplo, a Linutri, que é um cliente nosso, Decolores, que é um cliente nosso, que tem uma pegada, CS3, que é um cliente nosso, que tem uma pegada completamente diferente. Ou seja, eles são diferenciados no mercado. Eles são vistos e percebidos pelo mercado como diferentes. A gente tem que bater palma para esse cara. Claro, claro. Mas isso é pensado e decidido e assumido. Isso não é um fator de sorte, isso não é entrega à sorte. Né? O empresário tem que entender isso. Né? Mário, Exato. É um compromisso com ele mesmo. É um compromisso com ele e com todos os stakeholders que estão envolvidos na cadeia. Exatamente. Então, cara, quando o cara faz isso, ele é imbatível. Ele realmente tem que ter sucesso. Exato. Aí as pessoas começam com essa historinha que também é um jargão. Ah, fulano deu sorte. Fulano ganhou a empresa de herança. Fulano, caramba, ganhar a empresa de herança, muita gente ganhou, mas muita gente já quebrou. Exatamente. Então, ganhar a empresa de herança não é garantia de sucesso. A garantia de sucesso é a tua capacidade de fazer com que ela tenha perenidade, que ela tenha longevidade. E vamos tirar o chapéu para as mulheres, né? Sabe, Luísa Trajano, Magazine Luiza Trajano deu um show, né, ensinou a dar resposta em crise, com inteligência, usando a terceira via, nem a primeira e nem a segunda, usando a terceira, né, alternativas inteligentes, com marcas fortes,
com pessoas, não demitiu uma pessoa do grupo, pelo contrário, admitiu. Admitiu. E eu quero, assim, a maioria dos meus clientes são mulheres, eu não sei porquê, não estou entendendo por que as mulheres hoje estão na frente dos empreendimentos e os homens estão, né? E 28 segundos, Mário, uma última palavra, 28 segundos e um convite para a próxima live, por favor. Então, muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui contigo. A próxima live já vem aí para a gente pensar o segmento do trade turístico e assim por diante. Uau, pronto, está feito o convite. Trade turístico, hotel, serviços. Tá bom. Muito obrigado, Mário. Um abraço.